E aí, dando continuidade à resolução da nossa lista de exercícios, né, 2021/07, a gente vai falar de um tipo especial de prisma que seria o paralelepípedo. Então, definição está aí. Um paralelepípedo é um prisma quadrangular em que todas as faces são paralelogramos. Deixa eu só comentar aqui rapidinho. A gente tinha a exigência na definição de prisma é que só as faces laterais, no caso, seriam paralelogramos, tá? E aqui no caso, para ser um paralelepípedo, além das faces laterais, a gente tem que as bases também vão ser paralelogramos, tá? Continuando. Além disso, qualquer face de um paralelepípedo pode ser considerada como base do prisma. Isso aí é uma característica também muito interessante, tá? Então, você pode considerar qualquer face lá desse paralelepípedo como sendo a base do prisma, porque elas vão ser, se você pegar duas faces que vão estar situadas em planos paralelos, então elas duas vão ser congruentes, situadas em planos paralelos, e as demais sempre vão ser paralelogramos, tá? E um caso particular é o paralelepípedo retangular, que é o tipo mais comum, né? Então, o paralelepípedo retangular é o que possui todas as suas 6 faces retangulares, né? É como se fosse mesmo uma caixa retangular comum que a gente conhece, tá? Então, um paralelepípedo retangular é o que possui todas as suas 6 faces retangulares. E um cubo é o paralelepípedo retangular em que todas as suas 6 faces são quadradas e, portanto, todas as suas arestas elas possuem a mesma medida, tá? Então, um cubo é um caso particular de paralelepípedo retangular. Então, observem aí no exercício 6. A gente tem um paralelepípedo retangular, tá aí o enunciado, tem dimensões 6 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, como indicado na figura. Nessa figura aí, geralmente a gente costuma representar, dizer que o 6 indica o comprimento, o 4 a largura e o 5 a altura. Quem você vai definir como comprimento, como largura e como altura, a ordem não vai importar, tá? Então assim, a gente olha e a gente desconfia. O comprimento aí deve ser o maior lado, que é 6, a largura seria o 4, no caso aí, né? E o 5 seria a altura, que seria a gente considerar aí no caso o retângulo de dimensões 6 e 4, né, como sendo a base. Então, assim, como ele sugere aí no item A, considerando o retângulo de dimensões 6 centímetros e 4 centímetros como base, e considerando, consequentemente, 5 centímetros como a altura desse prisma, o volume desse paralelepípedo, né, ou seja, o volume desse prisma é quantos centímetros cúbicos. Então, eu considerei aqui a base é um retângulo, tá? E a altura vai ser, consequentemente, 5 centímetros. Se você quisesse fazer, eu quero considerar a base para ser essa face cinza aí, o retângulo 4 por 5. Tudo bem, aqui seria 5, aqui seria 4, então a altura seria a distância das bases, então a altura seria 6, tá? No caso aqui, em particular, o volume, então, a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? A área da base é a área de um retângulo. A área de um retângulo é a primeira fórmula que a gente estudou de área. Então, é só multiplicar aqui, digamos, comprimento por largura, tá? Então, seria 6 centímetros multiplicado por 4 centímetros, tá? Isso aqui seria só a área da base. E você vai multiplicar ainda a altura, que é 5 centímetros, tá? Então, a gente tem aqui, essa parte aqui que está indicada, deixa eu colocar aqui com esse pincel mesmo. Só essa parte aqui, ela representa a área da base. E essa aqui representa a altura. Então, para você obter o volume, você multiplica 6 vezes 4 vezes 5. Esse resultado vai ser 120. 120 o quê? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, então é centímetro elevado a 3. Por isso que a unidade lá de volume, no caso aqui em particular, é centímetro cúbico, tá? E aí você observa que para esse paralelepípedo retangular, para a gente chegar no volume, bastou então a gente multiplicar o 6, o 4 e o 5. Ou seja,
Para o paralelepípedo retângulo, você multiplica, digamos, o comprimento, a largura e a altura. Portanto, quando você for fazer o exercício 7, você pode, esse exercício 7, que é esse que está na figura aí, você pode fazer, então, 4 centímetros vezes 3 centímetros vezes 15 centímetros. Isso aí já vai dar o volume. Quando você for fazer o exercício 8, que seria a generalização, então é de se esperar o quê? Nesse exercício 8, a figura está aí, a imagem, é como se o comprimento fosse a largura B e a altura C. Então a gente viu, aqui acabou de ver que é só você multiplicar comprimento, largura e altura. Então, para o exercício 8, o volume vai ser A vezes B vezes C. E no exercício 9, que é o item A, o volume do cubo já é um caso particular, então seria simplesmente multiplicar A vezes A vezes A. Então, o volume vai ser A elevado a 3. Então, o volume de um cubo é a medida da aresta elevado a 3. O item A a gente já fez, então, já fizemos para o exercício 6, para o exercício 7, para o exercício 8 e para o exercício 9. E, consequentemente, vocês vão fazer também o exercício 10. Exercício 10, um cubo de aresta 7 centímetros tem volume igual a quanto? A aresta é 7 centímetros, então deve ser a aresta elevado a 3, né? Então é só você calcular e vai chegar no volume desse cubo aí. E agora eu vou fazer a parte que diz respeito à área total. Para a gente obter a área total, você observa que você tem aí 3 tipos de face. Você teria as duas faces laranjas, tá? Elas congruentes e paralelas. Deixa eu fazer assim. As duas faces laranjas. As duas faces verdes, congruentes e paralelas. E as duas faces cinzas, né? Congruentes e paralelas. Então você tem 3 tipos de faces aí. Aí eu tentei colocar aqui, como eu não tenho o amarelo, eu coloquei o vermelho. Como eu não tenho o cinza, eu coloquei o preto. Você vai calcular a área do retângulo, que é do 6 por 4, né? A área de um retângulo que é 6 por 5, que seria aqui o retângulo amarelo, e um retângulo 4 por 5, tá? Como você tem, para cada tipo você tem uma cópia deles, então aqui você sempre multiplica por 2. Então, para você obter a área total, você vai fazer o quê? Calcula a área desse retângulo, multiplica por 2. Calcula a área desse retângulo, multiplica por 2, a área desse retângulo e multiplica por 2. E depois você vai somar esses 3 números. Vamos lá, o 2 multiplica. A área desse retângulo aqui vai ser 6 vezes 4, 24. Então seria 24 centímetros quadrados, né? Vou colocar só no final a unidade. Mais aqui 2 vezes. Aí o retângulo 6 por 5 vai ser 30. E mais 2 vezes o retângulo 4 por 5. 4 por 5 é 20. Então, o nosso resultado vai ser, para cá vai ser 48. Deixa eu melhorar esse 8 aqui, né? 48 mais 60 e mais 40, tá? 40 mais 60 é 100, 100 mais 48 é 148. Então, o resultado para a área total vai ser 148 centímetros quadrados, tá? Então, observem aqui que a gente também pode tirar tipo uma equação, tá? Que aí, no caso, serve para resolver qualquer área total de qualquer paralelepípedo retangular. Então, no caso aqui, você vai pegar, por exemplo, aqui você sempre está pegando dois lados, né? Aqui eu pego o 6 e o 4, aqui o 6 e o 5, e aqui o 4 e o 5. Então, para um paralelepípedo retangular, como o que está indicado aí, esse aí do exercício 8, a gente pode colocar, então, área total igual a 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC, tá? Na verdade, nem precisava dessa fórmula, mas
ela existe, né? Essa fórmula aparece, então a gente pode estar usando. Mas basta você entender que a área total é só somar todas as faces possíveis. Então, é só saber a área de um retângulo, tá? Nem precisaria você estar, digamos, memorizando essa fórmula. Então, fica fácil então para a gente obter a área total no exercício 7, esse que está indicado aí, tá? No caso, você vai fazer o retângulo 4×3, depois o retângulo, por exemplo, 4×15 e depois o 3×15, certo? E aí calcula cada retângulo, multiplica por 2, né, a área de cada retângulo e depois soma, faz a soma com essas 3 parcelas, tá? Então, para o item B, a resposta do item B da oitava, né? Para o item B da oitava, essa imagem que está aí, a área total vai ser, por exemplo, então, 2AB mais 2AC mais 2BC, tá? Para o caso do cubo, aí é interessante porque no caso você vai partir que o A é igual a B, que é igual a C. Então vai ficar, na área total vai ficar 2AA mais 2AA e mais 2AA. Ou seja, vai ficar 2A2 somado 3 vezes. 3 vezes 2A2, então vai ficar área total 6A2, né? 6 vezes a aresta do cubo ao quadrado. E aí, agora eu posso comentar o exercício 11. O exercício 11 a gente tem aí, ó, um cubo tem área total de 294 metros quadrados. Eu quero obter primeiro aí a aresta desse cubo, depois a gente calcula o volume desse cubo. Então você usa a equação da área total que a gente obtém no exercício 9. A área total é 6A2. Então 6A2 vai ser igual a 294. Passa o 6 dividindo e aí vai ficar A2 igual a A ao quadrado igual a 294 dividido por 6. E a partir daí você faz a divisão, você encontra a aresta passando a raiz quadrada nessa divisão aí. Quando você tiver a aresta do cubo, aí é só aplicar a fórmula do volume, né? A fórmula do volume é A elevado a 3, ok? Próximo vídeo eu vou estar fazendo o exercício 12. Valeu!